Glória a Deus, aleluias. Podem se assentar, irmãos. Aleluias. A palavra de hoje que eu quero trazer aos irmãos, ela tem como título: Nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu queria falar nesta noite. E refletindo nessa palavra, eu estava em casa refletindo, aí eu peguei lá um papel da Alice, um desenho da Alice lá, comecei a rabiscar, rascunhar para aquilo que o Senhor estava colocando em meu coração. Porque muitas vezes nós falamos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós erramos o alvo. Que é o errar o alvo, né? É cometer pecados. Quando nós cometemos pecados, temos a certeza, nós pedimos perdão, temos certeza que Deus nos perdoou, e Ele perdoa os nossos pecados, e esses pecados já não nos condenam mais. E nós temos uma certeza de ter uma vida pura de todas as acusações do maligno. Nós temos essa certeza. Mas muitas vezes quando alguns, ou a maioria das pessoas, quando perde perdão por aquilo que cometeu de errado, perde só da boca para fora. Não sei se já aconteceu com você. Você acaba cometendo um deslize, desculpa aí Deus, foi só um erro, escapuliu, não vai acontecer de novo. Ou você vai, de algum tempo depois, comete aquele mesmo erro. Opa Deus, eu falei que não ia cometer de novo, foi novamente, desculpa aí, foi só um erro. Aí você vai cometendo aqueles mesmos erros, os mesmos erros. Em muitos casos, quando cometemos pecados, nós ficamos constrangidos. E quando você fica constrangido, quando você comete um pecado, isso é bom. Isso é bom. Porque quer dizer que você sabe que você não deveria ter feito aquilo e você fez. Aí você fica constrangido, você se arrepende e pede perdão ao Senhor do seu coração. Mas tem aqueles que já perderam esse constrangimento, que são aqueles que já se acostumaram com aquela situação, que ficou fácil, ficou cômodo, né? Desculpa aí Deus, não vou fazer de novo, aí faz de novo, desculpa aí Deus, não vou fazer de novo, e começa a ficar aquele círculo vicioso, em que Deus olha para você, ou olha para a pessoa e fala o que? E agora? De novo cometendo o mesmo erro? De novo você vai pedir perdão da boca para fora? Porque que os nossos lábios confessam, eles têm que ser confessados de maneira verdadeira ao nosso Deus. Porque a palavra dele, quando é dita para nós, ela é fiel e verdadeira. Ela cumpre o propósito a qual foi estabelecido. Tem pessoas que já perderam o senso do que é certo e do que é errado. Está igual aquelas pessoas que eram lá de Nínive, que não conhecem mais distinguir o que é da mão direita e o que é da mão esquerda, porque tudo que estava fazendo está correto. Acha que é correto. Mas foi só escapuliu. Isso não é palavrão. Eu já ouvi isso. Isso não é palavrão. O que é isso, meu irmão? Vai se converter? Que negócio é esse? Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Nós temos que ser uma nova criatura. Nós temos que vigiar. Tem uma musiquinha antiga, né? Eu gosto das músicas antigas, mas essa é bem antiga, da época de criança, que nós cantávamos ali, eu era pequenininho, que falava assim: cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que pega. Quem lembra dessa canção? Nossa, tá vendo? É uma canção antiga, mas que fica na nossa mente, porque já está nos ensinando ali de pequenininho que nós não devemos fazer coisa errada, que se nós pegarmos aquilo que não é nosso, é pecado, se olharmos aquilo que não é para olhar, é pecado. Isso já está crescendo em nossas vidas. E quando de nós temos passado isso para aqueles que estão vindo depois de nós, para os nossos filhos? Opa, o que está fazendo é errado. O que está acontecendo? Por que você falou isso? Nós temos autoridade sobre os nossos filhos.
Muitos perderam, não deveria, mas temos autoridade sobre eles. Não é? Se precisar sentar o aço, sente o aço com amor. Esses dias só rapidinho, eu dei uma sentada na Lívia. Falei: Lívia, essa fica de crédito para você. Se você pensar em fazer alguma coisa, já está o crédito aqui, hein? Na brincadeira com ela. Mas nós temos que pensar como que nós estamos vivendo. Se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, por que eu ainda cometo alguns erros? Por que eu ainda estou fazendo algumas coisas que não agradam a Deus? Aqui no telão, em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós já aprendemos domingo passado para nós não nos tornarmos escravos. E se nós somos filhos de Deus, temos que ficar atentos. Nós não vamos nos enlamear do pecado, ficar ali revolvendo novamente, igual aquele um porco que ele tira do lamaçal, você dá um banho nele, daqui a pouco ele volta a revolver de novo na lama, ele volta a revolver de novo no pecado. Se você uma vez é limpo por Cristo, mantenha-se purificar-se sempre, porque você é filho de Deus. A palavra do Senhor nos revela em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Temos que ter um coração que se arrepende e pede perdão pelos pecados, para que esses pecados Ele não venha nos dominar. Temos que pedir perdão para nosso Deus. Mas eu estou pedindo perdão, eu estou toda vez ali fazendo a mesma coisa, e agora? Peça para que Ele te ajude. A gente não canta a música aqui: ajuda a minha fé, segura a minha mão, me ensina a viver, vencendo para vencer. Então, você está pedindo ajuda ao Senhor, e quem mais é o Senhor para te ajudar a vencer as armadilhas que o diabo tem tentado colocar na sua vida? Nós temos que pedir ajuda sim ao nosso Deus. Nós temos que clamar a Ele. Igual o salmista Davi, que eu gosto muito da passagem da história de Davi, porque o Davi, ele não foi um homem perfeito, não. Se fosse um homem perfeito, Deus tinha levado ele, nós não veríamos, não sabíamos mais da história de Davi. Mas Davi, ele era um homem que cometia erros, mas ele reconhecia os erros que ele cometia e pedia perdão ao Senhor. Aqui no telão, em Salmo capítulo 19, versículo 12 ou 13, estou falando aqui no telão, nem sei se está passando, né? Por enquanto não, né? Irmãos, não está funcionando? Eu não passei o texto, desculpa, eu esqueci. Nem a Lívia me lembrou. Lívia, anota aí na sua casa, irmãos. Não abram, que senão vai demorar mais. Salmos 19, 12 ao 13. Davi fala assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Mas como assim? Pecado que eu desconheço? Que é isso? Realmente existe? Coisas que nós fazemos, que nós desconhecemos, e é pecado, e passamos batido. Nós temos que orar para que Deus perdoe todas as nossas dívidas, todas as nossas transgressões. E Davi reconheceu isso na vida dele e pediu ao Senhor para que tirasse isso da vida dele. E isso é importante em nossa vida, nós reconhecermos todos os dias. Aquele que fala que não peca já está pecando, porque todos nós pecamos. Não tem como não falar, não pensar, não agir. Deus, Ele olha para nós e vê como nós somos verdadeiramente. Então nós temos que reconhecer que nós somos. Mas se nós estamos em Cristo, não tem condenação nenhuma contra nós, porque Ele já pagou o maior preço pelas nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Agora, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, agora nós vamos ler, né? Não tem um telão aqui.
Não, precisa passar não. Romanos 8, capítulo 1. Não passaram desde o começo, vai passar agora? Não. O irmão vai abrir a Bíblia. O Salmos passou? Ó, que bênção, hein? Obrigado, viu? Ó, para vocês acharem aí, ó, depois, em cima. 2 Coríntios 5,17 aí em cima. Separa aí, hein? Me ajuda aí, hein, gente? Pelo amor de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Somente até aqui. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Primeira pergunta que eu devo me fazer: eu estou em Cristo? Primeira pergunta: eu estou em Cristo? Porque se eu estou em Cristo, por que as obras erradas que foi realizada no passado, por que aquilo que eu fiz lá no passado ainda quer me condenar? Porque aquilo que eu fiz lá no passado ainda quer fazer com que eu desista do Evangelho, quer fazer que eu desista de andar nos caminhos do Senhor. Porque uma vez que eu falei ao Senhor, perdão, me perdoa, eu reconheço, o Senhor perdoa, e Ele lança no mar do esquecimento, eu não vou lá pegar aquele problema de novo e trazer à tona, para que ele seja tratado novamente. Porque o Senhor, uma vez que Ele perdoa os nossos pecados, Ele lança lá no mar do esquecimento e fica lá, Ele não pega de volta não. Quem faz isso contra as nossas vidas? Aquele rapaz lá, diabo, que fica querendo tragar as pessoas. Ele é o acusador das nossas almas. Porque se nós estamos em Cristo, não devemos viver uma vida mirrada não, pensando, e agora, ó céus, ó vida, o que vai acontecer comigo? Que dificuldade agora, está tudo subindo, o óleo subiu, está R$10, o açúcar subiu, até a bolacha subiu, e agora? Não! Nós temos que confiar num Deus que nos sustenta, é um Deus que faz trazer a provisão para nossas vidas. Não devemos nos conformar com esse mundo não, irmãos. A Bíblia nos revela que não é fácil, não vai ser fácil. Para quem pensou que um dia iria ser evangélico, né? Evangélico, eu estava até pensando esses dias com os meus botões. Ser evangélico hoje é igual ser católico antigamente. Existia o católico, que ele era o praticante. Hoje existe o evangélico praticante e o evangélico não praticante. Porque você é evangélico, mas você vai na igreja? Não, só vou de vez em quando na igreja lá e dou uns glória a Deus e vou para minha casa, está tudo bem. Não, Deus não nos fez para ser assim não. Não nos fez para ser assim, nós temos que estar todos os dias
firmes na casa do Senhor, ali orando ao nosso Deus, buscando a face dele enquanto nós podemos achar. Nesse mundo, a palavra do Senhor nos revela que nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o nosso Deus venceu. E nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Está ali em 2 Coríntios 17, 5,17. Ou em outras versões, eis que tudo se fez novo. E nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, irmãos, não tem inimigo, não tem diabo, não tem ninguém que venha falar algo contra a sua vida, porque ninguém pode mais nos condenar, porque nós estamos em Cristo, firmados na palavra do Senhor. O diabo sempre vai tentar nos acusar, sempre vai querer falar alguma coisa contra você, sempre vai querer achar um meio, uma brecha, porque o diabo ele é especialista em achar uma brecha e fazer um escarcéu na vida de alguém. Por isso que você tem que orar todos os dias, pedindo: Senhor, cubra-me com seu sangue. Senhor, guarda a minha família. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda, coloca os seus anjos aqui na minha casa. Guarda ali quem ficou na minha casa. Você tem que orar por você e pelos seus. Eu costumo orar, normalmente, até por aquilo que eu não vi, pelos meus netos. Eu não sei, mas eu oro por eles. Por quê? Porque eu sei que quando eles vierem, eles têm que também seguir os mesmos passos no Evangelho do Senhor. Nós temos que orar pela nossa geração. Nós não podemos fazer ouvido de mercador e deixar acontecer, as coisas vão acontecendo e assim mesmo é a vida. Não, nós temos que orar incessantemente, orar, fortalecer a nossa vida e a nossa casa em oração. Não podemos ficar parados não, igreja. Não podemos desanimar. Porque assim como Jesus, assim como o Deus chamou o Gideão, Ele chama cada um de nós. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ele é conosco todos os dias. Muitas vezes é que a gente quer olhar e ver a coisa acontecer na hora, quer olhar e ver ali as coisas acontecendo, mas não. Deus, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando ao nosso favor sempre. Aleluias. Nós temos que ter a convicção que Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, sim. Ele lavou os nossos pecados, Ele redimiu com o sangue dEle que desceu naquela cruz. Quando Ele foi levantado no madeiro naquela cruz, Ele derramou todo o seu sangue, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele não fez aquilo ali apenas, fez aquilo ali por todo mundo. Ele não foi apenas um ato simbólico, não. Ele morreu por mim e por você. Se eu te falar uma coisa que hoje, atualmente, eu não tenho mais coragem de assistir aquele filme do Mel Gibson sobre Paixão de Cristo, sobre Jesus. Eu não tenho mais coragem, porque ali foi o que mais se aproximou do que Jesus sofreu por nós. E quando a gente vê aquele sofrimento que Jesus, a gente pensa: por que eu cometo ainda esses erros? Por que eu ainda insisto em fazer isso, sendo que os meus pecados Ele levou ali no madeiro, conforme Isaías 53 diz? Por que eu ainda cometo esses problemas? Por que eu ainda o maldigo? Por que eu falo mal do próximo? Por que eu ainda cometo alguns atos infracionais? Sendo que Ele levou sobre si tudo aquilo que eu deveria pagar, não Ele. Porque se talvez nós tivéssemos que estar no lugar de Jesus, desistiríamos, não suportaríamos, até reclamaríamos. Mas Jesus não. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, e Ele não abriu a sua boca. Um sofrimento tal, Ele não abriu a sua boca. E muitos quando tem um sofrimentinho pequenininho, um exemplo lá, num sofrimentinho pequenininho, quando você está andando na sua casa e bate o pé na quininha ali da mesa, ali na quininha do sofá, o seu dedinho ali, que dói que só, o que você fala? Aleluia, glória a Deus, eu bati o meu dedinho. O que você fala? Esses dias o exemplo é a Lívia hoje. Esses dias a Lívia bateu o dedão lá, eu falei: que isso? Quero ver agora se você é crente. Vai. E ficou ali se remoendo. Nessas horas.
Porque na hora da bonança é fácil ser cristão. E na hora que a coisa está pegando pesado, está doendo, está apertando, o calo está apertando, está ali a prova você está passando. E agora, será que você vai resistir? Ser crente na bonança é fácil. E nas adversidades? Já dizia Lázaro: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Já dizia ele. Só que nós temos que ter a convicção: quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Temos que ter a certeza disso. E quando nós sabemos, nós temos a certeza, você pode olhar para o problema e falar: problema, situação, enfermidade, câncer, você não é maior do que o meu Deus, não. Você não é maior do que o Senhor Jesus, do que a palavra do Senhor. O nome do Senhor Jesus tem poder. Eu estou curado. Em nome do Senhor Jesus tem poder. Há provisão na minha casa. O nome do Senhor Jesus tem poder. O meu filho vai ser salvo. Ele vai ser liberto das drogas. Ele vai ser liberto do alcoolismo. Ele vai ser liberto daquelas amizades que levam ele para a perdição. Nós temos que ter sim essa convicção, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o maior preço por nós. E quando nós temos essa convicção, irmãos, não tem nenhuma condenação que possa vir contra as nossas vidas. O diabo, ele vai acusar, ele é craque nisso. Ele já fez isso lá no passado, com o Senhor Jesus. Quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, o diabo foi lá tentar Senhor Jesus. Se o diabo tentou Jesus, imagine a gente, que somos a imagem e semelhança de Cristo. O que o diabo tem tentado fazer contra nós? Você tem ouvido, tem dado ouvido àquilo que o diabo tem falado contra você? Ou você tem dado ouvido àquilo que Jesus tem falado sobre você? O que nós temos dado ouvido? Ao que o diabo fala, ou que é o que o Senhor Jesus tem falado sobre nós? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Segundo pensamento: como estou vivendo? Segundo a carne ou o Espírito? Como que eu estou vivendo a minha vida? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Se estou vivendo segundo a carne, faço aquilo que a carne deseja, eu estou fora dos preceitos de Deus. Estou fora daquilo que o Cristo quer para mim. Pois eu estou me submetendo àquilo que a carne deseja, aquilo que o corpo deseja fazer. E se eu faço isso, o pecado já está me dominando. Se eu sempre me submeto às vontades da minha carne, é o pecado que está me dominando. E aonde está Cristo? Você fala assim: eu amo a Cristo, mas você não demonstra que você é de Cristo. Você fala assim: eu sou de Jesus, mas quando você sai daquela porta para fora, alguém comete lá uma fechada em você, ou alguém fala algo de você, você já solta um monte de palavras indecorosas para a pessoa. É a carne falando mais alto, a carne dominando. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17 fala assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se você deixa que a carne seja mais forte, você submete aos desejos da carne, você já não faz mais aquilo que você deseja. Você faz aquilo que a sua carne quer. Ai, mas eu não deveria ter falado. Você já pensou assim, né? Eu já não deveria ter falado aquilo para aquele irmão, e agora? Eu não deveria, mas por que falou? Porque a carne é mais forte do que o Espírito. Se você tivesse o Espírito fortificado em você, você iria pensar, iria raciocinar, iria falar de uma maneira para aquela pessoa que ela iria entender que você está falando. Mas devemos matar a carne.
Tem uma música que nós cantamos aqui, que a gente fala: eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida. Jesus, não podemos cantar essa música da boca para fora. Não podemos, porque se a tua vida seja a minha vida, Jesus, como que a minha vida é uma vida totalmente desregrada, eu cometendo alguns deslizes, como que a minha vida vai ser a vida de Jesus? De maneira nenhuma. Você está cantando da boca para fora, igual eu falei no começo. Nós temos que pensar e refletir. Nós temos que pensar e refletir o como que eu estou sendo. Que tipo de cristão eu estou sendo no meu dia a dia? Que tipo de cristão eu estou sendo na minha caminhada com Cristo? Eu sou o cristão que aquelas pessoas olham e me veem em mim uma pessoa de confiança e se aproximam de mim? Eu sou um cristão que as pessoas olham para mim e se afastam de mim, porque não aguentam ficar no meu lado de tão chato que eu sou? Que tipo de cristão que eu sou? Eu tenho que pensar nisso. Como que eu sou no ambiente que eu estou? Em Romanos capítulo 7, do 18 ao 20, fala assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só, a pessoa já não é ela que faz aquilo, mas é o pecado que está nela dominando o corpo, que está fazendo todas aquelas atitudes que ela está cometendo. Por quê? Em Romanos capítulo 8, 7 ao 8, fala assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Como que nós estamos vivendo? Segundo a vontade, segundo os desejos e os desígnios da carne ou do Espírito? Nós temos que pensar e refletir, porque se eu estou cometendo esses atos, essas atitudes, e eu sei que eu estou desagradando a Deus, faça igual Davi. Pense em Davi, volte, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos pecados que você desconhece, pelos pecados intencionais, que ele não te dominem, e você peça que o Espírito Santo te ajude a vencer na sua vida, te ajude a lidar com essa situação, porque eu tenho a certeza absoluta, porque quando ele fala Senhor Jesus, eu peço perdão ao Senhor por causa disso, ele te perdoa e limpa a sua vida, e limpa as suas vestes, e elas se tornam alvas como a neve. Temos que ter esse pensamento. Todos nós temos aqui um objetivo em comum, um alvo em comum, que é chegar aos céus. Todos nós temos esse objetivo de chegar aos céus com Jesus, mas só que nós temos que analisar como que eu vou chegar aos céus. Eu não vou chegar ao céu com uma manchinha ali nas minhas vestes, não, eu não vou entrar. É igual uma noiva quando ela vai se casar, ela está com o seu vestido branco lindíssimo, e ela está entrando ali à porta, o noivo está aqui esperando ela, mas aí o noivo ele percebe que na mancha dela tem uma manchinha vermelha ali, tem algo diferente, se destaca. Uma mancha num vestido branco ou numa veste branca, aquela manchinha ela se destaca, ela toma a atenção, e nós temos que reconhecer isso e pedir ao Senhor: Senhor, me purifica, Senhor, me reveste, Senhor, seja comigo a cada dia. Temos que pedir isso para Ele, porque quando vivemos segundo o Espírito e fazemos aquilo que o Espírito nos ordena, ou aquilo que o Espírito fala através de nós, não há nenhuma condenação que venha contra as nossas vidas, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É maior aquele que está em nós. Aleluias. Nós não devemos ser dominados, não deixamos ser dominados. Falar assim: ah, mas se eu sair daqui, será que se eu cometer algum... Oi? Funcionou. Pronto.
Glória a Deus. O diabo já usando o microfone para mim parar de falar, é brincadeira um negócio desse. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Se nós estamos em Cristo, nós já vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o nosso Senhor Jesus, e é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está conosco aqui neste lugar. É Ele que nos leva, é Ele que caminha conosco, o mesmo Espírito. Eu fico refletindo sobre isso. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele morreu por nós e ressuscitou. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está conosco nessa noite, Ele está em nós nessa noite. É o nosso Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala assim, ao 18, fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Portanto, se somos guiados pelo Espírito Santo, não há condenação para nós, pois o nosso Deus já pagou um alto preço. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aleluias, aleluias. Diz bem claro, com o nosso corpo, como que nós estamos adorando ao nosso Deus. As nossas atitudes diz muito. Não adianta eu falar, professar ao Deus com os lábios, a minha atitude é errada. Não adianta eu falar uma coisa, o meu corpo faz outra, as minhas atitudes são outras. Não adianta. Por isso que a palavra é bem clara: devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Aleluia. Já estou partindo aqui para o final. Os músicos, por favor, não me abandonem. Conclusão aqui: todas as provas que nós vamos passar, e já passamos, quando nós estamos em Cristo, todas as provas nós vencemos, porque a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Esse é o nosso Deus. Por mais que algumas lembranças venham sobre as nossas vidas, mas o Senhor Jesus, Ele está conosco. Em Isaías 43, versículo 25, fala assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É o nosso Deus falando: eu apago as suas transgressões. O diabo pode vir com um calhamaço de folha ali, 1000 resmas, querendo te acusar, mas o Senhor fala: vinde, meu filho, eu já te perdoei, eu já morri por você naquele madeiro, os seus pecados eu já não me lembro mais. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, fala assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tens o prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluias. Esse é o nosso Deus poderoso. Uma vez que nós pedimos perdão a Ele, nós não devemos pegar aquela situação ou aquele pecado e voltar à tona novamente para querer pedir perdão novamente, porque não, o Senhor Jesus já nos perdoou, Ele já nos lavou com o seu sangue. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Baixe sua cabeça, irmãos, feche os seus olhos.
Tem uma canção Tem uma canção que nos revela muito sobre a mensagem dessa noite. Você com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados, começa a refletir sobre tudo aquilo que o Senhor já fez por você e para você. Ele é o nosso Deus, que faz todas as coisas conforme lhe apraz. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se coloque em pé agora e vamos adorar a Deus juntos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja
querido Senhor. Querido Senhor.